gente, eu vou avisando mais uma vez que todos os sábados, 11h30, não é 23h30. 11h30, nós estamos na Bandeirantes com o programa Celeste Maria Recebe tudo do seu jeitinho. Tem problema no seu bairro? Tem. Não tem água, não tem luz, saneamento básico. Entra em contato com a nossa produção. Nós vamos correr atrás do seu prejuízo junto com as autoridades. Combinado? Então, 3154-2331. Bem, ele é um amigo querido. Anos e anos a fio, foi líder em audiência nas madrugadas. Não tinha para ninguém. Essa é a grande verdade. Eu, você e qualquer um amigo da mídia sabe disso. Que ele batia lado a lado na audiência da madrugada. Uma pessoa maravilhosa, um marido divino, um pai daqueles assim, paizão, um amigo querido, um irmão querido, um profissional nota 1000. Essa é a grande verdade. Não tenho o porquê estar falando isso tudo, se não fosse que vocês sabem que eu falo o que eu sinto. Às vezes entro por um cano, mas eu falo o que eu sinto. E o melhor disso tudo, é uma pessoa religiosa, sabe de tudo. Falando, então, em espiritualidade, é um estudioso de fio a pavio. Estou falando dele. Fernando Sérgio, boa noite, meu amor. Celeste, tudo que bem, prazer querido? falar contigo. Muito obrigado pelos elogios. Não sei se mereço, mas agradeço. É um prazer Se não estar com merecesse, você. eu não falar, que você sabe como é que eu sou. Sei, mas eu tenho te visto sempre na medida do possível, né? A gente tem visto. Ainda outro dia vi com um conjunto de samba espetacular aqui. Vi você toda dançante. Aí falei, maravilha. Imaginei que o Júlio estava ali sentadinho, claro, né? Seu marido querido. E realmente é uma amizade de muitos anos, né? Graças a Deus. É uma admiração que eu tenho por você muito grande e pelo seu público que te acolhe há quantos anos na NGT e na Band. Na Band Bandeirante. que eu ajudei a ser transformada de Guanabara para Band. Foi isso aí. Eu estava lá na primeira equipe com a Haroldo de Andrade, com a turma toda, né? Eu, Paulo Lopes, o Carlos Bianchini, isso nos idos de 83, né? Não, ontem. Ontem. E fico feliz de ver hoje a Band com essa vertente, né, com o seu programa. Enfim, a gente fica muito feliz. Samira, e feliz de estar querida. aqui. E Samira, tá querida. Aí me vendo, veio aí. Maravilha. Samira, um beijo, meu amor, para você. Saúde. Mas, meu querido, logo que se falou, eu vi uma entrevista, lembra-se do Saulo Gomes, pois não, do nosso querido claro, Saulo Gomes. Pinga Fogo. O Pinga Aquele programa era TV aquele, em preto e branco. Isso era um dos repórteres policiais investigativos de uma respeitabilidade a toda a prova, né? E eu estava vendo uma entrevista há poucos dias e ele falando, ele relembrando de um dos programas dele, o Pinga Fogo, e que ele levou Chico Xavier. Realmente foi um rebu, né? Que isso foi lá pelos anos 70, 74. Toda vez que o Chico ia lá, dava uma audiência fantástica. E tinha também aqueles que metiam o pau, né? Que achava que era um retrocesso levar um homem daquele lá. Era uma coisa de louco. Pois bem, nessa época, o Chico Xavier, já no Pinga Fogo, lá do nosso querido Saulo, ele dizia o seguinte, que na Lua tinha água. Ih, foi um rebu. Foi um rebu. Tu lembra disso, Fernando? Lembro. Um rebu. Quando falou, é um homem louco, como é que traz um homem louco desse para falar? E aí? A NASA comprova a existência subterrânea de água. De água. Pois bem, veio outra, num desses programas, outra coisa assim do Chico, bombástica, né? Ele dizia que em 2019 ia ter muitas mortes, muitas chuvas, e seria mortes assim, grandes, muita gente morrendo, não ia ser só um, outro, não. Muita gente morrendo. E realmente isso está acontecendo, né, Fernando? Você vê que estamos vendo catástrofes aí. É verdade. Uma coisa de louco. E disse também
que no dia 20 do mês 7 de 2019 estava marcado para se ter alguma coisa no universo. Ou acabaria, para que nós orássemos muito, ou acabaria, ou senão entraríamos, depois desse reboliço todo, nós entraríamos mais 50 anos de bonança, de muita prosperidade, pessoas mais dóceis. Você, como estudioso, como é que você vê tudo isso? Eu vejo com relatividade, né? Veja bem, você até disse que eu sou religioso. Na verdade, eu sou mais estudioso de religiões do que propriamente religioso. Então, tenho muito respeito por aquelas religiões unicistas, que nem as evangélicas, a católica, mas tenho, evidentemente, uma percepção maior para aquelas que são reencarnacionistas. No caso, tanto a espírita, quanto, evidentemente, o budismo, outras que são hinduístas, por exemplo. Então, através de estudos, você percebe o seguinte: o ser humano é muito curioso quanto ao seu futuro, né? Puxa, vai acabar tudo. Bom, se você acredita em alguma coisa, e se você tem a crença de que a morte é apenas uma passagem, não acaba nada. Acaba quem se foi dessa para melhor ou para pior, dependendo do que fez aqui. Mas acabar não acaba. Né? O mundo, provavelmente, a Terra como ela está, a ciência comprova, ela vai passar milhões de anos até ela realmente ficar no ocaso, porque aí o Sol há de se apagar, mas nós hoje, nesta geração, não veremos isso, e muito menos as vindouras. Isso daqui a milhões e milhões de anos. No caso do Chico Xavier, está se atribuindo muita coisa que, na realidade, não é bem o que foi dito. Não é? O que ele disse foi o seguinte: em 50 anos, e no caso 50 anos caía exatamente na data que você falou, aconteceria uma mudança. Mudança essa que também o esoterismo comprova, ou seja, seria o alinhamento dos planetas, né? E esse alinhamento traria uma mudança e faria com que as pessoas que não fossem probas, que não fossem honestas, que não fossem, digamos, pessoas que respeitassem até o que o Cristo disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Essas pessoas, elas, ao morrerem, né, e morrendo tanto individualmente quanto coletivamente, seriam tiradas desta humanidade para planetas inferiores ou para colônias espirituais inferiores, porque provaram que não poderiam estar no meio daquelas que são hoje pessoas que estão lutando por uma ocasião melhor. Então, na realidade, o que está acontecendo é aquilo que foi previsto, mas que não só foi previsto por Chico Xavier, porque a especialidade dele, ô Celeste, não era previsão. A especialidade dele era a psicografia. Hoje você tem que ter um cuidado muito grande com as chamadas notícias fakes da internet, porque hoje se atribui frases, algumas até de grande sabedoria, ao Chico Xavier, que não era o mistério dele. O Chico, na verdade, era uma pessoa extremamente humilde, extremamente boa. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e era uma pessoa que tinha como mistério maior psicografar, principalmente a sabedoria de um espírito chamado Emmanuel. Não é? Então não era dele fazer frases. Então muita gente, sei lá por que cargas d'água, coloca na internet uma frase linda, maravilhosa e diz, assina embaixo, Chico Xavier. Talvez por modéstia ou talvez por querer passar alguma coisa com mais credibilidade. Nesse caso do Pinga Fogo, está na internet para quem quiser ver, né? E na realidade foi uma previsão daquilo que está acontecendo. Ou seja, não adianta você ter progresso tecnológico se você não tiver um progresso humanístico. Claro. Né? Então a humanidade, ela progrediu tecnologicamente extraordinariamente, mas você vê a divisão entre as famílias, você vê divisão até do ponto de vista de renda, a falta de emprego, a dificuldade, a roubalheira de políticos que estão
por aí, né, cada vez mais, alguns presos, graças a Deus, e outros ainda por ser presos. Então, tudo isso está resultando. Inclusive, as tempestades que eram previstas já acontecia também do ponto de vista científico. Se não houver cuidado com o meio ambiente, vai haver o aquecimento global, e havendo o aquecimento global, o que acontece? As geleiras vão naturalmente derreter, e elas subirão e vão provocar todas essas nuvens que fazem com que haja uma desgraça, como aconteceu aí esses dias em Barra Mansa, por exemplo. Onde ruas, 400 pessoas hoje, 400 famílias estão desabrigadas por conta da chuva. Então se confirma basicamente o que o Chico falou. Não é que haja o fim do mundo, é que o mundo acaba do ponto de vista físico para quem se vai. Isso, bom, e vai realmente ter essa mudança, porque uma das conversas que teve nessa que eu vi do Saulo, que inclusive o Saulo está colocando um livro, está apresentando um livro aí maravilhoso. Gente, procura ver. Não tenho nada a ver, há muito tempo que eu não falo, inclusive com o Saulo, mas procura o livro do Saulo Gomes. Vocês vão ficar assim, ele traz tantas informações maravilhosas e reportagens que o Saulo fez, que foi coisa assim, lindíssima. Veja bem, meu querido Fernando Sérgio, ele diz, numa dessas declarações, que inclusive está nesse livro do Saulo, ele dizia o seguinte: muitas pessoas acham que não existe outras moradas, mas existe, sim, outras moradas de seres que também nos observam. Eu acredito. Não, com certeza. Agora é aquela história. A gente tem que dar o direito do outro desacreditar. Eu tenho amigos ateus, né? E tenho amigos que são religiosos, e tenho amigos que são pesquisadores como eu, a nível de religiosidade. Não é? Então, a nível dessa crença de que realmente nós sobrevivemos à nossa própria morte. Não é? E sobrevivemos de um ponto de vista cognitivo, ou seja, do ponto de vista da inteligência humana, que ela permanece. Né? Agora, isso é uma questão que você adquire na medida que você estuda ou que você tem a fé, ou com as duas coisas juntas. Existem aqueles, e eu até entendo, que dizem assim: não, isso é muito complicado, eu não quero saber disso, eu quero viver o meu momento e para mim é só isso que acontece. Essas pessoas se fecham e, na realidade, acabam se distanciando, digamos assim, da própria evolução espiritual. Existem outros que combatem a ideia de Deus e que combatem a ideia da espiritualidade. Como certa pessoa, até de uma cultura bastante razoável, de sabedoria humana, que não é sabedoria espiritual, é completamente diferente, um dia ela me disse: você tem que provar. Eu disse... Só um minutinho? Pode. Aí eu vou querer que você dê a resposta, que comprovou. Um minutinho. Você está gostando? Não, eu estou amando. Um minutinho, um pé lá e outro cá, nós voltamos com ele. A Nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A Nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da Nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos. Investimento seguro. Moral. Banco Moral. Investimento seguro. Se um dia eu tiver dinheiro, eu vou ajudar jovens iguais a mim, que tinha tido muita dificuldade. Tem que levar em consideração que até 2008 nós selecionávamos 10, 15 alunos.
E agora nós estamos selecionando 60, 50. Passaram pela Associação Vencer 620 alunos. Dos bolsistas que fazem vestibular, 90% são aprovados.